Olá, você que está aí assistindo nosso canal, Marceneiro Criativo, tem interesse, quer aprender algumas dicas de marcenaria, produzir seu próprio móvel, siga a gente, dá um joinha pra gente lá e aí você vai ver muitas dicas boas aqui pra gente na produção de móveis decorativos, tudo isso a gente vai trabalhar com vocês aqui. E hoje eu vou tirar uma dúvida aqui para vocês aqui bem legal, tá? Para quem está aí começando agora, entendeu? Precisando aí produzir seu móvel, não sabe produzir, quer produzir de boa qualidade. Hoje a minha dica para vocês é caixa móvel, né? A caixa do móvel, o corpo do móvel. E aí, todo móvel que a gente produz, geralmente nós trabalhamos com a caixa dele, ok? O formato caixa dele. E aí, qual é a intenção nossa aqui em produzir para você esse vídeo? É para te orientar. Como você vai produzir, como você vai fazer essa caixa móvel, ok? E aí a gente vai dar dicas para vocês aqui bem legais. Bom, de início, nós vamos fazer aqui agora para vocês, como dica de caixa móvel, é o seguinte: perfuração e parafusação. Como é que você vai parafusar esse móvel? Entendeu? Quais são os parafusos mais utilizados nesse caso aqui? O que a gente mais recomenda para vocês, entendeu? E geralmente a gente mais utiliza aqui, vai também depender de cada móvel e tudo mais, mas como for. Se for, por exemplo, somente com MDF de 15 milímetros, ok? Ou 1,5 cm, que é a mesma coisa, pessoal. E quem também trabalha com MDF 18 milímetros ou 1,8 centímetros, pode trabalhar com essas minhas dicas aqui agora, ok? Bom, recomendação para cada parafuso aqui. Geralmente é recomendado, entendeu? Para o MDF 18 milímetros, geralmente eu pago por 40. Não tem regra, pessoal. Aqui não, ok? Vai depender muito da sua perfuração, vai depender muito da sua broca. Você vai utilizar a broca adequada, entendeu? Por exemplo, para fazer perfurações de MDF, né, 18, tanto faz o outro lá também, usando o parafuso 40 por 40, você utiliza da broca 3, entendeu? Sempre 1 milímetro a menos, sempre 1,5 milímetro a menos, para você trabalhar com ele e aí ficar melhor para você. Se você utilizar o MDF de 15, também da mesma situação, muito cuidado com a perfuração e a broca 3 para o parafuso de 3,5. Por quê? Em algumas situações, o parafuso acaba espanando. O que é isso? Espanar é quando você parafusa e chega no finalzinho e não dá um aperto. Entendeu? Ele escapole da rosca. E aí chamamos de espanar. Quando isso acontece, é porque você está utilizando ou a broca errada, entendeu? A broca de perfurar, ou você perfurou demais com a própria broca que você já tinha, entendeu? Uma dica boa também é o seguinte: ao você perfurar aqui, por exemplo, né, com a sua broca, você não perfura a broca toda, entendeu? Coloca só a ponta da broca, mas aí dá um outro cuidado aí também. Se você não centralizar o parafuso certinho, no meio certinho, ok? Você vai ter um problema sério aí. Qual é o seu problema sério? Você vai inchar a peça. Então ocorre muitos móveis, por exemplo, de ter peças inchadas. Por conta da parafusação. E aí é o cuidado que você precisa ter. Se você não tiver essa prática já, então já perdi muito móvel dessa maneira. Ainda hoje, quando a gente se distrai também, não tem jeito. A gente acaba perdendo o móvel, a gente acaba perdendo a peça, a gente tem que refurar, reparafusar e assim vai indo. Entendeu? A maneira correta de você tentar fazer isso aqui é sempre perfurar no meio certinho cada parafuso. Ainda tem algumas situações, por exemplo, para montadores, né, que existe ainda um MDF de 10 ou 12 milímetros, aí que complica mais a situação. Entendeu, pessoal? Então, assim, muito cuidado com esse tipo de coisa, muito cuidado na hora de fazer essas parafusações, essas perfurações também. Mas vale a dica para vocês aí e serve aí como dica de como construir a sua caixa. Né? Temos outra situação. Né? Os parafusos estão aqui, então primeira coisa, broca, tem que usar a broca correta. Segunda coisa, para furar,
o parafuso correto. A depender do parafuso, você usa a broca correta. Qual a desvantagem aqui? Nós já trabalhamos já com essa broquinha de 2,5 centímetro e milímetro, desculpa, e 3 milímetros. 2,5 é mais fácil quebrar a broca. Ainda temos a facilidade de quebrar a broca muito com a broca de 3 milímetros. Então, muito cuidado com isso aí. Quebra direto, se você não tiver cuidado logo de início, vai ter muita broca você que vai quebrar. É normal, entendeu? Mas aí o cuidado, né? É sempre perfurar e voltar o parafuso no sentido só. Se você tentar fazer a curvinha, não consegue fazer, entendeu? Broca para perfurar, reto. Você não pode fazer curva, entendeu? Senão quebra a sua broca. E o parafuso, cuidado também com o parafuso. Como eu falei com vocês, é no máximo aqui, pela prática que eu já tenho, é no máximo 1 milímetro. Por exemplo, se você está usando o parafuso 40, né, que é a espessura é essa daqui, ó. 40, né? Vamos supor, né? 4, que é 4 por 40. Então, você compra a broca 3. Se você está usando o parafuso de 3,5, compra a broca 2,5. Então, essa é a dica que deu para vocês. 1 milímetro a menos para poder você fazer as suas perfurações de broca caixa, ou para construir sua caixa, seu móvel caixa, ok? Bom, e aí, agora vamos a outra dica, legal. Você construiu um móvel, o móvel seu, ele vai ter um pezinho aqui embaixo, ele precisa de estrutura física, estrutura de resistência, para poder aguentar essa peça aqui de baixo. Como fazer? Como montar esse móvel, Emerson? A gente vai montar da seguinte maneira. Observe ali aqui. Você deixa sempre a sua tampa, a parte de baixo, ela para receber o seu móvel, para receber as laterais, entendeu? Que são essas aqui. Então você deixa ela completa para receber as laterais. E você perfure e parafusa de baixo para cima, ok? Aqui, se for um móvel decorativo, um móvel de você utilizar numa sala, um ambiente mais, entendeu? Mais visível e tudo mais, e aí, o que eu recomendo? Um Lzinho aqui, ou você pode fazer umas reguinhas, né? E colocar abaixo dessa peça para poder você fazer a perfuração de baixo. Mas aqui agora, parafuso de 2,5, viu? Para quem usa MDF de 15, parafuso de 3,5 para quem usa o MDF 18. E aí você vai fixar esse móvel no tampo, ok? Não faça perfuração em cima, porque senão vai ficar aquele trabalho delicado, com tapa-furo, e não é recomendado. Inclusive eu tive uma marceneira que ele fez dessa maneira, e a gente ficou, rapaz, que marceneira é você, moço? O móvel aqui é decorativo, então como é que você vai fazer essa perfuração em cima para depois colocar o tapa-furo? Entendeu? Não é recomendado, não é o que a gente recomenda para vocês, embora a gente fale aqui, em algumas situações, pessoal, na visão geral da maçonaria, pelo menos aqui na minha região também, né, eles tentam colocar da seguinte maneira: a visão do parafuso ela é vista de mau gosto, né? Ou seja, o móvel que apresenta característica ou demonstra o parafuso, né, eles tendem a recriminar, a não gostar muito, a não preferir o móvel dessa maneira. Entende? Então a gente tem que tentar, nossa construção, nosso móvel, tentar esconder todos os parafusos que pudermos. Ok? E só que não acontece muito nos móveis decorativos menores, né? Por exemplo, só trabalhamos geralmente com um móvel com um item só, né? Ou com uma MDF de 15, e aí fica complicado para a gente trabalhar para esconder esse parafuso. Uma maneira, né, ideal de esconder o parafuso seria utilizar a fita de borda, é uma dica, entendeu? Completa. E a outra maneira seria, como eu te falei, ou os Lzinhos, né? Tem alguns lugares chamam de cadeirinhas. São Lzinhos que tem furos, né? Dessa maneira. E aí você utiliza, eu uso muito também aqui também, em algumas situações, algum móvel que não tem muita resistência, não precisa ter muita resistência, que vai aguentar e não vai precisar de muito manuseio. Então, em muitos casos eu coloco esse Lzinho para poder travar esse tampo de cima, para eliminar esse parafuso em cima do móvel caixa. Isso para móvel decorativo, então um móvel tipo assim, uma mesa, então muito cuidado com esse detalhe.
Se você, por exemplo, fazer um nicho, né? E esse nicho ficar visível daqui para baixo, então recomendado aí nesse caso, entendido? Em algumas situações, né? É você não trabalhar com esse móvel dessa maneira, você trabalhar com o móvel num sentido diferente. Você vai trabalhar ao montar a sua caixa, ok? Parafusando lateralmente. Então tem muitas situações, por exemplo, cozinhas, que a gente vai montar o móvel de cozinha, entendeu? Que vai ficar um móvel, né, do lado do outro. Então aí você pode colocar nessa situação os parafusos para ficar nas laterais, entendido? E aí vai ficar, né, a fita de borda para baixo, mas é um outro detalhe que se não quiser depois, ou se quiser colocar e depois fazer o tamponamento, também pode se fazer. Então, o ideal seria, para armários que vão ter um armário do lado do outro, pode colocar dessa maneira, para não ter muito parafuso ou furo na parte de baixo. É uma dica legal também de montar o seu móvel caixa. Então, outra dica legal, tá pessoal, também aqui, é na questão do tamponamento, tá? Existe também essas caixas móvel aqui, e na questão do tamponamento, você vai utilizar de um MDF, né, praticamente inteiro, e mais um pedaço de MDF para fazer os tamponamentos. E como fazer esse tamponamento? Você pode fazer de duas maneiras. Você pode fazer, né, na frente e na parte de trás do MDF. Mas aqui só está o seu MDF de 15 e aqui você vai utilizar o tamponamento, né, que é o MDF para poder ficar a parte da frente engrossada com 3 centímetros. E aí a dica que a gente dá para você é o seguinte: vai ao tamponamento, vai fazer essa caixa aqui para poder fazer o tamponamento, coloca ela reduzida aqui, né, ou maior um pouquinho do que o móvel caixa. Esse móvel caixa somente para poder ficar o corpo do móvel. E esse tamponamento você vai utilizar ele para você, né, deixar um pouco mais recheado, mais bonitinho, e aí fazer também com que o móvel fique de uma maneira mais esteticamente legal. Então, se utiliza muito dessa questão aqui no móvel engrossado, entendido? E é isso, por exemplo, eu vou utilizar uma porta, você vai utilizar uma porta aqui dessa maneira, e aí então, nesse caso, você tamponar esse móvel. E como for o tamponamento, o ideal seria utilizar um MDF de mais ou menos 7, 10 centímetros, dependendo do tamponamento da porta que você vai utilizar também. Entendeu? Eu utilizei agora no guarda-roupa, nessa situação, que essa pecinha aqui eu tive que colocar de 10, 12, porque eu precisava de primeiro 7 centímetros de distância para o início da caixa. Então, para que passe uma sobrinha, né? Deixa eu colocar aqui para vocês um desenho. O móvel caixa que é mais ou menos assim. Então, aqui vai vir o móvel caixa e aqui vai vir o tamponamento. Quando a gente faz dessa maneira, porque eu só queria, estou desenhando. Aqui, se for um móvel comum, de porta comum, 2 centímetros. No meu caso, que era guarda-roupa, eu coloquei 7 centímetros, que eu precisava de 7 centímetros, 7 centímetros e meio, para poder colocar a porta de correr. Então, esse é um detalhe que depois eu te mostro para vocês, mas esses são alguns critérios que temos que ter ao utilizar tamponamentos e fechamentos com móvel caixa e para tamponamento, entendeu? O móvel simples, se tem uma característica, o móvel de nicho, né? Um nicho, um móvel que vai ser utilizado, que pode tampar os parafusos, com os parafusos na lateral, vai ser utilizado de outra maneira. E como parafusar ele agora? Você utiliza de parafuso aqui, ó, lateral, 2,5, entendido? Dependendo do parafuso, se você for dependendo do móvel, né? Dependendo do MDF aqui, eu utilizo 2,5. Alguns preferem utilizar até o parafuso de montagem, para o 40, né? Que aí vai dar o quê? 1,5, mais 1,5, mais 1,5, 4,5. Então, você pode perfurar, que aí vai encaixar as duas peças, o móvel vai ficar mais seguro. Entendido? Então, são alguns critérios que a gente tem aqui ao fazer os tamponamentos. E no fundo, como é que faz? Também da mesma maneira. Entendeu? Aí tenta colocar de maneira que o parafuso fique ou próximo das dobradiças, entendeu? Se você for utilizar a dobradiça para esse lado, se não, infelizmente, é o jeito mesmo de colocar outro parafusozinho. Não tem jeito, ok? Mas tá, vamos estar internamente, mas tenta esconder mais, não deixa tão visível, né? Coloca de uma maneira que não fique tão visível para o cliente.
E essa é uma das dicas que eu te dá para vocês ao montar o móvel caixa. Ok? E broca, falamos, parafuso, falamos de MDF de 15, 18, uma outra coisa, as medições. Sim. Uma outra dica para vocês aqui são as medições. Então, o que fazer, por exemplo, o cliente quer um móvel de 70 centímetros com tamponamento. Você vai ter que dar os descontos, entendeu? Quando for de uma MDF de 15, então fica mais fácil, é mais fácil trabalhar. Quando chegar para o MDF 18, é mais complicadinho. Então, sempre use a calculadora para fazer essas medições, ok? Então, exemplo aqui, se o móvel, a altura dele for 60 centímetros ao todo, você tem que dar o desconto do pé, o desconto de cada um dos MDF e cortar essa peça direitinho para poder ela ficar nessa altura completa. Porque às vezes o cliente não quer um móvel a mais do que isso aí, entendido? Ou mais largo também, né? Então, muito cuidado com você. Às vezes você tem um espaço limitado e aí é muito preocupante. Você tem que ter atenção na hora de fazer essas medições. Aqui vou dar um exemplo. Por exemplo, mesa lateral de cabeceira. Você tem uma medida de 60, o cliente pediu 60 centímetros de altura, o móvel seu, ok? Você tem os pezinhos, suponhamos pés palitos, que você vai utilizar ele com mais ou menos 20 centímetros. Então, o resto da caixa tem que ter no máximo 40 centímetros, não pode passar disso, ok? E muito cuidado com o que você vai utilizar aqui também. Às vezes nós utilizamos aqui um próprio BMDF, então isso dá uma diferença, ok? Então muito cuidado com isso aí. Se você for utilizar essa peça de cima, um MDF para poder fixar, entendeu? O pezinho balido geralmente faz ele perfurando aqui em cima com 2 parafusos, um de montagem comum, que é o 34, o 4 por 40, e podemos utilizar também o parafuso 6 por 60, ok? Eu gosto de colocar sempre 2 para poder ficar. E aí eu fixo com um parafuso de 2,5 de cima para baixo ou de baixo para cima para encaixar o móvel em cima aqui. Aqui o móvel, né? Como nós já falamos, ele vai utilizar dessa estrutura da caixa, porque nós vamos ter a necessidade de que ele fique fixo, de que ele seja resistente, de que ele aguente o peso que for colocado aqui em cima. Então, como é que você vai utilizar? Você vai utilizar desse MDF inteiro na parte de baixo, ok? Para que ele seja perfurado de baixo para cima, ok? Nessas condições, nós temos aqui somente 40 centímetros. Eu estou trabalhando com MDF de 15 centímetros, ou melhor dizer, de 1,5, 15 milímetros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o MDF, 1,5 mais 1,5, 3. Ok. Como eu quero 40 no total, então vamos lá. 40, ou 3, né? Vamos supor dessa maneira. 3 menos 40 é igual a 37. Então, 37 centímetros essa peça daqui tem, ok? E aí eu faço o cálculo. Como é que eu faço o cálculo diante dessa peça? Como eu vou precisar de duas, a gente coloca da seguinte maneira. Eu vou precisar de duas peças de 37 por... Qual é a profundidade que eu quero do móvel? Esse móvel, geralmente, eu faço ele com 40 centímetros, com 50 ou com 35. Vamos colocar aqui para a ilustração 40. Então, eu vou ter que fazer duas peças dessa, de 37 por 40. E como eu quero também, né? E como eu quero também que esse móvel ele tenha 40 de largura, 40 de altura, eu vou colocar agora outra peça, que é o tampo e a base, vou fazer ela da mesma maneira. Vou deixar ela com 40 por 40. E assim, então, a gente tira a medida desse móvel para poder chegar a esse montante aqui. E aí, o que vamos ter? Automaticamente, nós vamos ter 37 mais
1,5 mais 1,5, 3, mais 20 do pé, 60 centímetros. Aí chegamos à medida total de 60 centímetros, porque o pé vai ter 20 centímetros, ok? Então aí chegamos a 60 centímetros. E como eu faço a medida aqui, seria dessa maneira. Então tá uma dica aí simples de como você montar uma caixa de móvel, entendido que você utilize com outros artifícios ou com outro utensílio, que é no caso aqui o pé, e assim vai seguindo as demais questões. Se você for utilizar a rodana, coloque a rodana, meça o tamanho da rodana, entendeu? E aí vem as variações, entendido? Outra coisa interessante também, o fundo, né? No móvel desse, ele não tem estrutura para aguentar da forma que está aqui. Ele pode balançar, ele pode se perder se for colocar um adesivo, por exemplo, aqui em cima, que ele não tem condição de ficar resistente. Então é necessário, nesse móvel, ter que colocar um fundo. Se você não colocar o fundo nele, ele vai ficar, o móvel não vai ficar resistente, né? Vai ficar balançando, com o tempo ele vai estragar, ele vai quebrar, ele vai soltar os parafusos todos. Então, coloca o fundo, entende? Nesse caso aí tira o fundo, né? Nesse caso aí, coloca a sua metragem. Geralmente eu coloco, pessoal, uns 3 milímetros menor. Então eu coloco ou 39,5, viu? Ou meio centímetro. 39,5 ou 39,7. Então vou corrigir dessa maneira. Deixa eu corrigir aqui de novo. 39,7 de fundo. É uma dica legal, entender para você fazer. Então seria um fundo de 3 milímetros. Geralmente, para esse tipo de móvel, eu utilizo um fundo de 3 milímetros. Okay. Se o cliente pedir um fundo de 6 milímetros, cobre do cliente, que ele fala com ele, ó, o fundo de 6 milímetros é mais caro, é bom, é melhor, no entanto, tem que agregar valor. Agregando valor, automaticamente você vai fazer dessa maneira. Então tá aí, como você montar sua caixa do móvel simples, ok?